Com orgulho cantamos esta terra que levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária
Com a presença da totalidade dos vereadores, eu declaro aberta a 20ª sessão ordinária para o ano de 2025. Gostaria de saudar aos colegas vereadores, as colegas vereadoras, funcionários e o público que está assistindo essa sessão presencialmente e também aos que estão nos assistindo através da página do Facebook da Câmara. E de acordo com solicitação do coordenador da Comissão de Trabalho da Frente Parlamentar de Defesa de Políticas Públicas, isto para pessoas idosas, o senhor José Renato Scher, e em cumprimento ao regimento interno dessa casa, convido o mesmo, juntamente com o senhor Gilberto Klein e a senhorita Aline Killing, para fazer juntamente o uso de até 10 minutos da tribuna popular, para explanar sobre homenagens aos familiares da centenária Alma Fritzen Baques. Então, pedimos a presença do senhor José Renato, também do seu Gilberto e a senhorita Aline. Nós temos regimental na Câmara, 10 minutos na tribuna popular, mas hoje nós vamos estender um pouco e vamos destinar, então, 4 minutos para cada um. Então, passa um pouco, vamos quebrar o protocolo, o regimento interno, mas com certeza será por uma boa causa. Então, imediatamente, eu passo a palavra ao senhor Renato Scher. Uma saudação ao presidente da Câmara, vereador Daltro, da mesma forma para os demais vereadores dessa casa, que nos oportunizou hoje à noite homenagear os familiares de uma centenária aqui do município de Campina das Missões. Quero também saudar o Gilberto Klein, que é o presidente da FECTIRS, da Federação Estadual dos Clubes da Terceira Idade. Uma saudação muito especial aos familiares que estão aqui a convite, a Lúcia Kaufmann, a Ivone Miller, Guido Baques, a Isolde Killing, o Miguel Baques e a Marisa, que representa a Anita Malman, e demais familiares, esposas e maridos e filhos que estão da família que estão aqui presentes. Também uma saudação muito especial à diretoria do Clube Vida Feliz, que estão aqui presentes prestigiando esse momento, presidente Canísio Fritzen, vice-presidente Francisco Rotten, tesoureiro Pedro Tyson e o secretário Loy Rick. Também uma saudação a todos que estão nos acompanhando pelo Face, que estão acompanhando essa sessão. Bom, na Assembleia Legislativa do Estado existe a Frente Parlamentar de Defesa de Políticas Públicas para Pessoas Idosas do Estado do Rio Grande do Sul. E essa frente parlamentar é coordenado pelo deputado estadual Gerson Burma. E essa frente parlamentar tem uma comissão de trabalho. Uma comissão de trabalhos. E essa comissão de trabalho ela é integrada por entidades que trabalham com pessoas idosas, como a FECTIRS, como a FETAG, aqui cito ela como vice-presidente do sindicato, e outras FETAPER, que são 10 grandes entidades do Estado que fazem parte dessa comissão de trabalho. E essa comissão de trabalho sugeriu ao deputado homenagear os centenários do Rio Grande do Sul. Então, a gente fez um levantamento junto ao IBGE, buscando dados sobre o último censo, e daí constatou que em 2022, no último censo, o Rio Grande do Sul tinha 1.536 centenários. O Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior número de idosos
proporcionalmente à sua população, em relação aos demais estados do Brasil. Então, no dia 29 de setembro, a federação foi com um micro-ônibus, o vereador Vanderlei nos acompanhou, o Gilberto. Fomos lá com uma equipe representar a nossa região e a federação nesse ato de lançamento de homenagear os centenários do Rio Grande do Sul. E foi feito o ponto inicial. E de lá em diante, cada entidade das 10 que eu citei, 2, 3, eles, na medida que eles localizam o centenário, eles fazem a homenagem. Cada região, cada local, cada entidade, a sua forma de fazer. E então, nós, já que estamos daqui, somos da federação, nós mapeamos centenários da nossa região, fomos buscar, identificar os centenários. Então, nós identificamos 2 em Alecrim, 2 em Santo Cristo, 1 em Porto Lucena, 1 em Porto Xavier, 1 em São Pedro do Butiá, 1 em Cerro Largo, 2 em Cândido Godói e 1 em Campina das Missões, mais ou menos próximos na nossa micro-região. Logicamente, tem muito mais. Santo Ângelo tem muito, São Luís Gonzaga tem 9, que nós não chegamos ainda a fazer o mapeamento desses centenários. Antigamente, você encontrar um centenário era um evento, era um fato histórico quase, né? Hoje, nós temos muitos centenários e vamos ter cada vez mais centenários. Então, ao tomarmos conhecimento da centenária de Campina das Missões, a Alma Fritzenbachs, então a gente foi conversar com a família, fomos bem recebidos pela Isolde e pelo Celso e pela filha Aline, e estávamos, né, presidente, já providenciando homenagear a centenária. Mas, infelizmente, ela veio a óbito, veio a falecer antes da nossa homenagem. Mas isso não tira o mérito de nós homenagear os familiares. Os filhos, olha aqui, a família presente, coisa mais linda, né? A Alma deve estar agradecendo, vendo essa sessão hoje, os filhos, noras, genros, familiares aqui presentes. Eu senti que a Alma estava sendo muito bem cuidada, carinhosamente pela família. A gente notou, eu fui 2, 3 vezes na casa primeiro para contar o que estaria acontecendo, depois daí a gente conversou com ela e depois fomos lá comunicar que a data, que era para ser dia 24, depois, antes de tudo isso, a Alma faleceu. Então, estamos hoje à noite aqui para homenagear, então, de modo especial, os familiares. Mesmo que a gente vai entregar o certificado da Assembleia, da Frente Parlamentar da Alma, também para os familiares, né? Vamos entregar para os familiares também. Então, esse é o motivo, vereadores, que nos fez pedir. Cada região, por exemplo, nós também fizemos a entrega dos certificados de outras formas, nem todas são na Câmara. Segunda-feira nós estivemos em Roque Gonzalez, fazendo a entrega lá para o centenário Amado Fernandes. E em Cândido Godói, nós fizemos na Acre, num dia de festa da comunidade. Isso é relativo, cada um procede como quer. E falar em falecimento, antes de ser homenageado, também faleceu um centenário de Cândido Godói, que era o padre Alberto Spies, que também nós tínhamos mapeado e chegou a falecer antes de ser homenageado e ser certificado. Então, eu encerro a minha participação, agradecendo ao presidente da casa, aos demais vereadores, um abraço aos familiares e a todos que estão nos assistindo e acompanhando nas redes sociais. Muito obrigado. Muito bem, agradecemos ao senhor Renato. E, Renato, eu te digo para você e para os demais,
Vocês escolheram o local certo para fazer esta homenagem, nem que seja póstuma. Vocês escolheram a Casa do Povo e nós estamos felizes por poder participar, então, dessa homenagem. Gostaríamos que ela fosse presencial, mas como isso não é possível, a gente tem uma grata satisfação, uma honra de fazê-lo. A dona Alma deve estar de alma lavada, aonde quer que ela esteja. Então, nós vamos passar a palavra ao Gilberto, que também terá, então, 4 minutos para suas considerações. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o vereador Daltro, presidente dessa casa, cumprimentando ele, cumprimento os demais vereadores que fazem parte desta Câmara de Vereadores aqui de Campina das Missões. Quero cumprimentar a representante da família, que se encontra aqui na frente, cumprimentar a todos os familiares da dona Alma, também o pessoal do Clube da Terceira Idade, que nos prestigia hoje aqui, que é de suma importância. Quero cumprimentar o representante da Comissão Parlamentar, professor José Renato Scherer, dizer aos senhores que nós estamos trabalhando a nível de federação para as pessoas idosas. Queremos dizer que nosso estado é um dos estados que tem o maior número de idosos em percentual dentro do nosso país. Já estamos com 20% da nossa população como pessoas idosas. Portanto, então, nada mais melhor do que nós podermos fazer as homenagens dignas a essas pessoas. Porque eu sempre digo, as pessoas que nem a dona Alma, que faleceu com 100 anos, com certeza não teria chegado aos 100 anos se não tivesse no colo da família. Que nós defendemos sim, e a necessidade de criarmos centros para cuidar dos idosos, mas nunca melhor do que a própria família. Tem inclusive numa sessão que nós tivemos o ano passado, na conferência estadual, foi sugerido o que acontece na Alemanha. O poder público poder agrupar pessoas da família para serem cuidados em casa, e elas, por sua vez, receberem o recurso do poder público. Porque não é fácil tirar uma pessoa de idade, e principalmente essas pessoas que hoje estão completando 100 anos, os 90 anos. Eles são apegados ao lar. Eu sei porque minha mãe tinha 96 anos quando faleceu e ela não queria sair de casa. E não saiu. Realmente morreu no quarto dela, como se diz, né? Mas por quê? Porque a família estava ao redor. E a dona Alma partiu, mas já como centenária, no colo da família dele, dos familiares dela. Isto que é importante, gente. E eu acho que é valorizável o que nós estamos fazendo, porque a princípio era para só ser homenageado a centenária ou o centenário. E aí, através da ideia da nossa região aqui, foi sugerido que fosse homenageado os familiares que dessas pessoas cuidaram. Então fica aqui o nosso agradecimento à Câmara de Vereadores Campina das Missões, que prestigiou esse ato muito importante para nós, proporcionou esse momento importante, e queremos deixar o nosso agradecimento e o nosso abraço a todo o pessoal que está aqui, o público que está aqui presente. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Gilberto e imediatamente passamos a palavra, então, à senhorita Aline.
Quero dar boa noite a todos aqui presentes e também a quem nos assiste de casa. Primeiro, agradecer pela oportunidade e pela homenagem que todos estão prestando para a avó Alma. Quero ler um pouco do histórico dela, para todos, a maioria já conhecia ela, mas só vou um breve histórico dela. Histórico da avó Alma, falecida em 23/10/2025. Alma Fritzenbach contava com a idade de 100 anos, 2 meses e 2 semanas. Nossa matriarca nasceu em 9 de agosto de 1925 em São Sebastião do Caí. Com apenas 3 meses de idade, ela e seus pais, seus pais Carlos e Clara e sua irmã Melina vieram do Alcoloni para Campina das Missões e fixaram residência na linha União. Alma teve 13 irmãos. Aos 19 anos, conheceu João Cláudio Baques, com quem se casou e teve em 10 de junho de 1944. O casal fixou residência na Melônica, onde trabalharam com dedicação e construíram uma linda história. Criaram 12 filhos: Anita, Irineu, Aloysio em memória, Gervásio em memória, Lúcia, Guido, Ivone, Maria, Camilo, Miguel, Isolde e Cláudio. A família cresceu e multiplicou. Vieram 5 genros: Evelácio, Anildo, Pedro, Celso, Cláudio, 7 noras: Lourdes, Maria, Lenir, Darcy, Carmen, Loreci e Marta. 29 netos, 32 bisnetos, 4 tataranetos e mais um a caminho. Em maio de 1995, um ano após comemorarem as bodas de ouro, Alma se despediu do seu companheiro de vida. Mesmo após essa e outras perdas dolorosas, como a de 2 filhos, Alma seguiu em frente com força, fé e vontade de viver. Uma mulher honesta, generosa, de profunda fé e coração imenso. Vó Alma, para hoje nosso combinado era de vir juntas aqui para receber essa merecida homenagem pela sua linda trajetória de vida. Porém, Deus teve outros planos e nos despedimos de você há exatamente 33 dias. Hoje estamos aqui em seu nome para receber esta homenagem e lembrar que seu legado nunca será esquecido. Muito obrigada a presença de todos. Obrigado, Aline. Obrigado mais uma vez aos familiares e amigos que nos honram com a sua presença, então, para fazer esta homenagem póstuma. Antes de fazer a entrega do certificado à família, eu abro um espaço para as manifestações dos vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Luciano. Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste nesse momento aqui na Câmara de Vereadores, também pelo Facebook, aos funcionários da casa. Quero, Aline, em seu nome, parabenizar toda a família. Tive o prazer de muitas vezes ver a dona Alma acompanhando vocês no Esporte de Campina das Missões, acompanhando nos jogos. Tenho foto lá em casa, na Vila Teresa, a Aline deve lembrar, que a gente fez com os netos. Então, parabenizar vocês, pela avó. Infelizmente, ela deixou vocês há pouco tempo atrás. Assim, eu sempre valorizei a família e valorizo a família. Perdi meu avô há poucos dias atrás, com 94 anos. E isso, a maneira que vocês cuidaram da dona Alma, com 100 anos, a família está de parabéns. Parabéns, Renato, também pela homenagem que vocês fazem às pessoas centenárias. Tenho certeza que a avó Alma, ela, nesse momento, ela está muito feliz pelo legado que ela deixou
e pela história que ela construiu em nosso município. Quase 100 anos, né, pelo tempo que a gente fez o cálculo aqui, morando em Campina das Missões. Então, isso é uma história muito linda. Parabéns a toda a família mais uma vez. Seria isso, senhor presidente. Eu já passo a palavra à vereadora Marta. Cumprimentar os colegas vereadores, a mesa diretora, as pessoas que nos assistem de casa, mas de uma forma muito especial a família Baques e os demais que estão aqui conosco. Quem teve a oportunidade de conviver com a Alma, eu era vizinha dela por muitos anos, a gente sabe a mulher forte, incrível, corajosa e quão amorosa com a família que ela era. Então é muito justo, é muito bonita essa homenagem sendo feita e é uma pena. Lá no sindicato também tem um certificado a caminho para ser entregado pela FETAG, via FETAG. Também a família, a gente queria ter entregue antes, mas também não deu certo. Mas essa homenagem, a família está aqui representando a Alma, que deixou um legado tão bonito, e eu tenho o maior orgulho de ter convivido com ela e aprendido muito com ela. Ela era uma pessoa muito forte, séria, e ela sempre soube transmitir bons ensinamentos. E esse amor que ela deixou para a família, com certeza, é uma retribuição hoje que está um pouquinho da retribuição que a gente está dando. Parabéns à família que conseguiu, que ainda está tão unida e conseguiu conviver com a Alma de uma forma tão bonita. E esse momento ali presente, ele é muito valoroso. Parabéns a todos nós, né? Continua a palavra à disposição. A palavra, senhor vereador. Com a palavra, vereador Ademir. Presidente Daltro, nobres colegas vereadores, vereadoras, também cumprimentar o Renato, o Gilberto e a Aline, e de igual forma também cumprimentar a família da Alma. Eu sempre digo assim, os pais têm orgulho hoje em dia, imagina naquela época dos filhos que se tornam boas pessoas. E temos a certeza que ela teve orgulho de vocês. Criou boas pessoas e, em cima disso, tenho certeza que vocês, com todo esse aprendizado, cuidaram muito bem da dona Alma, que teve uma personalidade forte, né? Adoecia pouco, por isso da longevidade, né? E fica daí registrado também o nosso reconhecimento a essa homenagem à família da Alma Baques. A gente não deveria dar o parabéns, né? Fica daí o nosso reconhecimento simplesmente pela homenagem. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Aline. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar em especial o José, Gilberto e a Aline, todos os demais familiares da Alma Baques, né? Venho, então, em nome da administração, parabenizar, né, a família, porque, que nem foi citado anteriormente, parte de tu chegar a essa idade, vendo ser bem cuidado, de tu ter uma rede de apoio, uma família que está sempre ajudando, né, colaborando, e isso faz toda a diferença, né? 100 anos, que nem a Aline comentou, ela veio lá da Colônia Velha, meu vovô e meus bisavós também vieram de lá. São pessoas que tiveram experiências, vivências, muitas vezes era sofrido naquela época, né? Até que eles chegavam e conseguiam estabelecer sua residência e tal. A gente tem que saber reconhecer tudo o que eles passaram e parabenizar tanto a família como a senhora Alma. Seria isso. Continua o espaço aberto. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Claudemar. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, cumprimentar colaboradores da casa, todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, em especial cumprimentar a família da dona Alma, né? Para nós é uma alegria gigantesca estarmos recebendo vocês.
e confesso que eu fiquei muito emocionado. Que linda história, Aline. Que linda história. Alguns dias atrás eu comentei, inclusive, no programa do Renato, faz acho que umas 2 ou 3 semanas, se não me engano, algo assim, né? E feliz das pessoas que podem sentar com seus pais, com seus avós, com seus bisavós, enfim, né? Em sua linhagem de família e poder conhecer a sua história. Poder conhecer. Eu fico aqui pensando o quanto ela deve ter vivido e o quanto que ela pegou da transformação desse mundo. Porque era um mundo totalmente diferente. Se vamos pensar na década de 30 do século passado, era um mundo completamente diferente. Que chegaram na época aqui tiveram que descampar tudo para conseguir colocar a sua casa. Foi isso, né, família? Foi isso. Para chegar no momento aqui, então nós temos simplesmente um mundo na palma da mão. Imagino tipo, o quanto que deve ter sido bom também para ela pegar toda essa transformação. Mas eu também tive a felicidade de conhecer ela por algumas vezes, né, encontrei inclusive, e confesso que tinha um carinho muito grande. Realmente era uma pessoa maravilhosa. Felicidade, inclusive, da família que teve, né, essa alegria de ter tido ela entre a sua família e ter partilhado essa rica e linda história que a Dona Alma construiu. Realmente um grande abraço a todos. Inclusive, parabenizo as instituições aí pela iniciativa, importante iniciativa, inclusive, né? Na época que eu estive junto com a comissão, você falava muito na questão de poder se criar projetos para que se fosse dentro dos municípios, fizesse o mapeamento das pessoas, né? E aí depois acabei não conseguindo acompanhar mais também por causa de algumas questões particulares, mas realmente é um projeto interessantíssimo e importantíssimo, né? Aline, parabéns. Parabéns, muito comovente, muito linda a história realmente. Parabéns a toda a família que cuidou muito bem da Dona Alma. E a Dona Alma, assim como o colega Dalto falou, ela está muito, muito feliz em cima e vendo tudo aí que a família dela fez por ela e vendo também essa linda homenagem que a família está prestando. Seria isso, presidente. Continua a palavra à disposição. Ninguém mais querendo se manifestar, eu convido então o casal Celso e Isolde para receber das mãos do senhor Renato, que é o coordenador da Comissão de Trabalho da Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, para receber o certificado. Ok. Fique à vontade para coordenar, então, use esse microfone aqui. Eu convido o casal Isolde, o Celso e a filha para vir aqui e convido as vereadoras, a Marta e a Aline, para entregar uma flor. Nada mais simboliza uma gratidão do que uma flor. A vereadora Aline pode pegar a flor aqui. E as duas vereadoras fazem a entrega a Isolde, que não só sozinha cuidou da vovó. A gente sabe que uma pessoa sozinha não cuida de uma centenária. Com certeza, todas as irmãs, os irmãos, os cunhados, não que ela tivesse cuidado sozinha, vamos deixar bem claro, mas ela recebe em nome dos que cuidaram da vovó Alma. Isolde? Vocês merecem. Valeu. Eu senti a família que ela estava muito bem. Obrigado às vereadoras que fizeram essa entrega dessa flor. Convidamos agora os familiares, quem sabe os filhos, para não ver todos, né? Os filhos que estão aqui para receber o certificado da Assembleia Legislativa do Estado, do deputado Gerson Burman, o reconhecimento dos familiares também pelos cuidados. Então podem vir os filhos. Isso, podem vir aqui. Convido o Gilberto, presidente da federação. Convido o presidente da casa, o Daltro, o vereador Daltro, para fazer essa entrega aos filhos.
E também vamos entregar o certificado, já que a Alma não está mais em nosso meio, mas o certificado também estava pronto e é justo que os familiares também o recebam. É o certificado de reconhecimento à centenária Alma Fritzenbach por ser centenário e pelo serviço prestado à família, à comunidade, à sociedade e ao Estado. Enquanto o pessoal, então, tira fotografias, faz os registros, nós queremos agradecer mais uma vez a família pela homenagem e por ter escolhido a Câmara de Vereadores para fazê-la. Então, muito obrigado a todos e contem conosco para sempre. E, então, enquanto nós organizamos, então, a sessão, vocês podem ficar à vontade e suspendo a sessão pelo tempo necessário para, então, reorganizar os trabalhos. Está suspensa a sessão.
Reabro os trabalhos dessa sessão e imediatamente solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da 19ª sessão ordinária. 19ª sessão ordinária. Aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2025, realizou-se, com início às 19h02, no plenário Alfeu José Seibel, da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 19ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Daltro Luiz Bastos, secretariada pelo vereador Douglas Gabriel Pitt, e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos, procedeu-se à leitura da síntese da ata da sessão ordinária anterior, que, estando conforme, foi aprovada por 8 votos. Em atenção à ordem do dia, foi apreciado inicialmente o projeto de lei número 51, de 29 de outubro de 2025, que autoriza o Executivo Municipal conceder direito real de uso de equipamentos agrícolas e da outras providências, o qual restou aprovado por 8 votos. Também conforme a pauta, foram apreciadas as seguintes matérias: proposição de autoria do vereador Luciano Machado, protocolada sob número 72 de 2025, solicitando perante o Executivo Municipal de Campina das Missões que estude a possibilidade de reformar a quadra de esportes da Vila Kennedy, ou, alternativamente, providenciar nova área para a prática esportiva. A matéria foi aprovada por 8 votos, registrando endosso das bancadas do Partido dos Trabalhadores e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. E proposições de iniciativa do vereador Ademir Afonso Grunitsky, protocoladas sob números 73 de 2025 e 74 de 2025, versando, respectivamente, acerca de envio de moção de congratulações à Associação Cultural A Magia do Natal pelo trabalho voluntário desenvolvido na confecção e instalação dos arranjos natalinos que decoram a cidade, e moção de congratulações à comissão organizadora do 13º Festival dos Campeões, Cressol Sicredi, em reconhecimento à excelência do evento. Ambas matérias foram igualmente aprovadas por 8 votos, cada qual registrando endosso da bancada do Partido Liberal. Esgotada a pauta, às 19h46, o senhor presidente, ao declarar encerrados os trabalhos, convocou os vereadores e vereadoras para a próxima sessão plenária ordinária, a realizar-se-á excepcionalmente no dia 26 de novembro de 2025, às 19h, conforme consenso dos parlamentares. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 10 de novembro de 2025. Vereador Douglas Gabriel Pitt, primeiro secretário, e vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Está em discussão a ata, com a palavra aos vereadores. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco a mesma em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A ata aprovada por 8 votos. Imediatamente solicito ao secretário da mesa, vereador Douglas, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 20ª sessão ordinária, 26 de novembro de 2025. Projetos de lei Poder Executivo. Projeto de lei número 52, de 7 de novembro de 2025, revoga a lei municipal número 3.212, de 9 de março de 2021, que autoriza a criação do Centro Municipal de Educação Complementar Madre Regina e da outras providências. Projeto de lei número 53, de 7 de novembro de 2025, altera o inciso 4 do artigo 28 da Lei Municipal número 2.400 de 2021, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público do município de Campina das Missões e da outras providências. Projeto de lei número 54, de 7 de novembro de 2025, autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Outras matérias, leitura do parecer de admissibilidade do projeto de lei número 55, de 11 de novembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Campina das Missões para o exercício financeiro de 2026. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 25 de novembro de 2025, assinado
pelo vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Solicito ao secretário para que faça a leitura das correspondências recebidas, inclusive dos projetos de lei recebidos. Correspondências recebidas. Ofício número 41 de 2025 da Federação Estadual dos Clubes da Terceira Idade do Rio Grande do Sul, solicitando o espaço da tribuna popular desta Casa Legislativa para explanar sobre homenagem aos familiares da centenária munícipe Alma Fritzenbaches. Ofício número 553 de 2025, proveniente da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, dando ciência do processo legislativo a ser seguido no que atine à proposta de emenda à lei orgânica. Ofício circular número 58 de 2025, oriundo da Direção de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas, dando ciência aos municípios gaúchos sobre a importância da alimentação tempestiva e consciente do sistema Licitacom para assegurar a transparência e a regularidade dos procedimentos sujeitos ao controle externo. E em meio do gabinete do deputado Heitor Chu, encaminhando solicitação de apoio à tramitação do projeto de lei complementar número 67 de 2025, de autoria desse deputado, que eleva o limite anual de faturamento do microempreendedor individual, MEI, de 81 mil para 150 mil reais, com reajuste automático anual conforme o IPCA. Mensagem de encaminhamento. Projeto de lei número 55, de 11 de novembro de 2025. Orçamento para o exercício de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para deliberação e apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 55, que dispõe sobre a estimativa da receita, fixação da despesa do município para o exercício financeiro de 2026. Em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto de lei compreende o orçamento fiscal e da Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei Federal número 4.320 de 64, com a Lei Complementar número 101 de 2000 e com a Lei Municipal número 3.441 de 2025. Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, incluindo a consonância com seus anexos de metas fiscais e de metas e prioridades para o próximo exercício, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constante na Lei Municipal número 3.428 de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município. Demais normas que regem a matéria, a exemplo das instruções técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado. O projeto de lei que agora apresentamos visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo, através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente as demandas da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do município. Para viabilizar o cumprimento dessas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento. A peça orçamentária vem corroborada pelo processo de participação social na definição de demandas prioritárias na execução orçamentária do exercício 2026, sendo que as demandas propostas pela população estão contempladas, reafirmando o compromisso da administração para com a participação social e comunitária. As políticas econômicas e sociais estão diretamente relacionadas com as diretrizes do município desta forma. A peça orçamentária está posta no contexto de reafirmarmos as diretrizes estratégicas da administração pública municipal, elencadas quando
da elaboração do Plano Plurianual para o exercício 2026-2029, as quais estão focadas na promoção da inclusão social e cidadania, atração de investimentos, fomento ao desenvolvimento econômico, combates às desigualdades, modernização da gestão e dos serviços públicos, promoção da melhoria da qualidade de vida, aperfeiçoamento e modernização institucional de poder legislativo. A elaboração deste projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário microeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do governo e a legislação vigente. Quanto ao desempenho financeiro do município, afirmamos que o mesmo mantém estabilidade em relação aos exercícios anteriores, porém as perspectivas para o próximo ano é bastante instável, razão pela qual precisamos manter prudência em relação à nossa previsão orçamentária. Frisamos que o comprometimento com investimentos feitos através passivo do RPPS consome em recuperação de financiamento e significativa parcela de receita e continuam gerando dificuldades para a realização de investimentos em favor da nossa comunidade. A receita da presente peça orçamentária foi projetada levando em consideração a arrecadação dos exercícios administrativos de 2023 e 2024, juntamente com a projeção de arrecadação até o final do exercício de 2025. Projetamos uma estimativa de inflação anual, bem como a inflação média anual IPCA, a variação do PIB, em conformidade com o anexo dos parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. No tocante às despesas, embora espremidos pela escassez de recursos, informamos que dentro da realidade fiscal vigente foram alocados recursos que, no entendimento da administração municipal, atendem satisfatoriamente às necessidades mais prementes da população. Senhor presidente, senhores vereadores, após esses esclarecimentos, esperamos ter oferecido as informações necessárias à compreensão da proposta ora submetida à apreciação desta Casa de Leis. Campina das Missões, 11 de novembro de 2025, assinado pelo prefeito municipal Carlos Justo. Este projeto já foi encaminhado à Comissão de Orçamento através do memorando 14/2025. Projeto de Lei número 56, de 24 de novembro de 2025. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de Campina das Missões. Altera os artigos 36, 37 e 110 e insere os artigos 37A e 37B na Lei Orgânica Municipal de Campina das Missões. Artigo 1º. A Lei Orgânica Municipal de Campina das Missões passa a vigorar com as seguintes alterações. 5. Na hipótese de ter segurado de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Artigo 37. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário mediante a contribuição do município, dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime próprio de previdência social serão aposentados. 1. Por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. 2. Compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 anos de idade.
ou 3, voluntariamente aos 62 anos de idade, se mulher aos 65 anos de idade, se homem. Parágrafo 2º. Lei complementar municipal estabelecerá os demais requisitos para a concessão dos benefícios de que tratam os incisos 1º, 2º e 3º do parágrafo 1º, bem como a forma de cálculo e de reajustamento relativamente a cada um deles, observado o disposto no artigo 4º. Parágrafo 3º. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos, em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício em funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, conforme fixado em lei complementar municipal. Parágrafo 4º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 5º. Poderão ser estabelecidos em lei complementar municipal idade e tempo de contribuição, diferenciados para a aposentadoria dos servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 6º. Poderão ser estabelecidos em lei complementar municipal idade e tempo de contribuição diferenciadas para a aposentadoria dos servidores, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 7º. Lei complementar municipal estabelecerá os termos para a concessão da pensão por morte aos dependentes dos servidores abrangidos pelo regime próprio da Previdência Social. Artigo 37-A. Poderão ser estabelecidas em lei complementar municipal aos servidores titulares de cargos efetivos no município na data de sua entrada em vigor, assim como aos seus dependentes, regras de transição específicas para a concessão de benefícios pelo regime próprio de previdência social dos servidores municipais titulares de cargos efetivos, com requisitos, forma de cálculo e de reajustamento distintos dos previstos no artigo 37 desta lei orgânica. Artigo 37-B. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 9º e 9º do artigo 201 da Constituição Federal, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. 6. Código de uso e preservação dos recursos naturais e do meio ambiente. E 7. A que dispuser sobre as regras de aposentadoria do servidor titular de cargo efetivo e pensão por morte do segurado. Artigo 2º. Até a entrada em vigor das leis complementares de que tratam os artigos 37 e 37-A da Lei Orgânica Municipal de Campina das Missões, aplicam-se às aposentadorias dos servidores efetivos e às pensões por morte dos seus dependentes as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrega em vigor da Emenda Constitucional, número 103, de 12 de novembro de 2019. Artigo 3º. Esta emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação. Conforme o artigo 156 do parágrafo 1º do regimento interno desta Casa, constituiremos agora a comissão especial para analisar o referido projeto de emenda à Lei Orgânica.
para que a mesma, em 30 dias, emita o parecer sobre a matéria. Sendo que, conforme o referido artigo, esta comissão será formada por vereadores indicados pelos líderes de cada bancada, onde que a partir de agora passamos à indicação dos mesmos, começando pelo líder da bancada do PL. Vereador Márcio. Vereador Márcio, pelo PL. Líder da bancada do PT. Presidente, indico a mim mesmo. Vereador Douglas. E pela bancada do MDB? Eu indico o Luciano, vereador Luciano. Vereador Luciano. Feito isso, abro espaço para os comentários a respeito das correspondências e dos projetos lidos. Ninguém querendo se manifestar, abro espaço para 2 minutos das manifestações individuais dos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereadora Aline. Quero convidar os vereadores, o pessoal que está nos assistindo. Amanhã vai ter uma audiência pública em Passo Fundo. Ela claro, ela tem a certa distância, mas até para fins de conhecimento, né? Para quem puder, né? Essa reunião, ela vai tratar da lei da reconstituição do leite no Rio Grande do Sul. Virão até lá um deputado estadual de Santa Catarina e o deputado estadual do Paraná, juntamente com o deputado estadual do Rio Grande do Sul, Paparico Bachi. Em Santa Catarina e Paraná, essa lei já está em vigor, no que trata na proibição da reconstituição do leite em pó e outros derivados lácteos importados. Finalidade de valorizar o nosso produtor daqui, né? Antes de valorizar o que vem de fora, primeiro valorizar o que o pessoal daqui produz, né? Os deputados autores dessa lei estarão também lá, em Passo Fundo, que também vão tratar sobre o Fundo Leite, que é um recurso que todo mês o governo estadual arrecada das indústrias que trabalham com o leite e não passam para a cadeia produtiva. Então, tem muito recurso que é retido e está parado, sendo que o deputado Paparico também quer trabalhar na liberação desse recurso, né? Também vai ser trabalhado nesse dia audiência a questão da definição de um preço mínimo de leite, para os produtores não terem que trabalhar no vermelho, muitas vezes, né? Ou para pelo menos empatarem, né? Que todo mundo sabe o tanto que baixou e com o preço que o pessoal está recebendo, o preço do adubo, ureia, fertilizantes, sementes, o custo do trato do gado, não está se pagando, né? Mas, então, para dar uma forma de segurança, né? Eles então vou fazer isso amanhã em Passo Fundo, né? Eles escolheram o lugar como um lugar mais centralizado no estado para poder juntar o máximo de pessoas possíveis para essa audiência pública. E depois dessa audiência eles vão seguir então adiante nos próximos passos, né? Mas então, para fins de conhecimento do pessoal, né? Para também como forma de a gente também sou agricultora, né? Não temos mais leitaria, mas a gente também trabalha com gado de corte e feno. E a gente sabe de todo esse impacto, como isso afeta também não só o interior, que afeta também automaticamente a cidade, né? Que o colono deixando de receber também deixa de gastar, né? Seria isso. Continua espaço aberto. Comentar um pouco também sobre essa questão do leite, essas dificuldades que a gente tem enfrentando ultimamente, se bem que a história do leite, eu lembro nos anos 90, lá na barranca do Rio Uruguai, quando a gente reuniu lá, fez uma mobilização como movimento sindical, nós distribuímos centenas de litros de leite para o pessoal da cidade lá. Naquela época era permitido isso ainda. Inclusive, carneamos uma vaca lá em questão de protesto, essa questão do leite, o preço baixo do leite. É uma trajetória que vem vindo de longos anos, inclusive se perdeu muitos, milhares de
de leite a nível do estado do Rio Grande do Sul, nossa região e inclusive país também nos últimos anos. Desde 2015, 65% que baixou o número de produtores de leite, porém com a tecnologia que hoje existe, então a produção de leite ela não caiu tanto, ela se mantém, mas isso também reforça o quanto mais que o agricultor, o quanto que ele investe para ter leite de qualidade e também depois não é dado valor ao produto que ele vende. As reivindicações do movimento sindical via FETAG, que essa semana inclusive teve audiências e ainda estão tendo audiências em Brasília para dar retorno, a gente acredita, positivos aos nossos produtores de leite, mas também já se insiste muito nessa questão de limitar o número de cotas, de vir tanto leite mais que isso não. E há muitos anos a gente vem batendo na tecla que as empresas recebem incentivos fiscais do Estado, as indústrias e as empresas, incentivos fiscais e eles importam leite. Então, a nossa proposta também é que não receba a empresa que traz tanto leite para cá, que não continue recebendo esses incentivos fiscais. Então, são diante de várias outras propostas, até porque o meu tempo é limitado, que a gente vem trabalhando. Inclusive, amanhã também teremos a Assembleia da FETAG, onde está se reunindo os sindicatos a nível estadual, que também um dos temas nos assuntos gerais será a questão leite, trigo e arroz. São questões que hoje em dia estão tendo maior dificuldade na produção da agricultura familiar. Continua o espaço aberto. Ninguém mais querendo se manifestar, eu não posso ficar alheio a essa questão do leite. Hoje, onde 2 ou mais pessoas estão reunidas, o assunto é esse, a defasagem do leite. E eu colhi umas informações de um produtor de leite, e se essas informações, e eu tenho certeza que elas condizem, porque ele não teria por que me passar informações que não seriam verídicas, daí realmente, mesmo para quem não é da área, fica com o cabelo em pé. Segundo esse produtor, em 2022, o leite chegou a R$ 3,42. É um valor considerável. Enquanto que o custo da ração era de R$ 1,40, R$ 1,49 o quilo. Hoje, o valor do leite, segundo esse produtor, ele estaria recebendo R$ 1,99 por litro de leite. Enquanto que o valor da ração aumentou para R$ 1,99. Então, na ração aumentou 50 centavos, enquanto no produto leite ele baixou R$ 1,40. Então, a situação é preocupante. Preocupante, eu fico me colocando no sapato do produtor de leite que está passando por essa crise financeira, essa crise na área do leite, que eu acredito que, se não é a maior, uma das maiores já enfrentadas pelo produtor. Então, é preocupante. Mas não é sobre esse assunto que eu quero explanar. Eu quero falar um pouco sobre em relação ao plano Terra Forte, que é uma ação do governo estadual em parceria com a Emater. E é quase que diariamente que pessoas me procuram manifestando sua insatisfação por não terem sido beneficiados. Alguns, inclusive, atribuem a culpa à Câmara de Vereadores. Pode isso? Não, não pode. Isso é um mero equívoco ou uma falta de informação. A Câmara de Vereadores apenas convidou o senhor Antônio Junco para vir expor o programa, para que dessa forma, então, mais agricultores tivessem conhecimento do mesmo. Então, de forma alguma, nós não tivemos, a Câmara não teve nem acesso na lista dos inscritos, nem tampouco na indicação dos selecionados. Então, por favor, qualquer dúvida ou contestação não deve ser
dirigida à Câmara. Deve ser procurado, então, a Emater, ou o Conselho Municipal de Política Agrícola, ou, enfim, qualquer órgão, menos a Câmara de Vereadores, né? A instituição, o Poder Legislativo, eu afirmo para vocês, com a maior convicção, não participou deste programa. Abrimos só o espaço para o chefe da Emater para ele expor. Então, seria esse o esclarecimento que eu queria fazer. Ninguém mais querendo se manifestar, seguimos então com a sessão. Passamos agora para a apreciação dos projetos de lei que constam na ordem do dia. Solicita a leitura do parecer do projeto de lei número 52. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 38, de 24 de novembro de 2025. Matéria, projeto de lei número 52, de 7 de novembro de 2025, que revoga a Lei Municipal número 3.212, de 9 de março de 2021, que autoriza a criação do Centro Municipal de Educação Complementar Madre Regina e da outras providências. Parecer, considerando que através da presente matéria, o Executivo Municipal busca revogar a Lei Municipal número 3.212, de 9 de março de 2021, que autoriza a criação do Centro Municipal de Educação Complementar Madre Regina. Considerando que por meio desta revogação, o espaço anteriormente destinado ao Centro Madre Regina passará a ser anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Isabel, sendo mesmo destinado ao atendimento em tempo integral dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Isabel, conforme diretrizes e cronograma de ampliação da oferta de educação integral definidos pela Secretaria Municipal de Educação. Considerando que, conforme a justificativa que acompanha a matéria, o Executivo informa que com essa reestruturação, especialmente quando há oferta de turno integral na educação infantil 4 e 5 anos e nas classes de alfabetização 1º e 2º anos, processo que informam que ocorrerá gradualmente até o ano de 2028, com a ampliação progressiva da educação em tempo integral. As atividades complementares perdem sua necessidade original, visto que os alunos passam a permanecer em tempo integral na escola. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 24 de novembro de 2025, assinado pelo vereador Claudemar Wilson, presidente, vereadora Marta Pires Volkmer, relatora, e vereador Luciano Machado, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 52. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Douglas. Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, também a diretoria do Clube Vida Feliz, que nos honra com a sua presença no auditório, Eloy, Francisco, o Canísio e o Pedro. E também as pessoas que estão acompanhando a sessão através do Facebook da Câmara. Projeto de lei número 52, ao longo dessa semana, me surgiu mais algumas situações e veio também algumas coisas que não é do meu conhecimento ainda. E a gente precisa buscar mais informações. Eu, pelo menos, acho, da minha parte, que eu preciso buscar mais informações sobre esse projeto e por isso que eu quero pedir o adiamento da votação desse projeto. Então, acho que não tem nada demais, simplesmente eu quero buscar mais informações desse projeto e por esse motivo, senhor presidente, eu quero pedir o adiamento da votação desse projeto. Continua o espaço aberto. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o pedido, vereador Claudemar. Com a palavra, senhor presidente. Vou trazer algumas informações aí referentes à questão desse projeto, Douglas. Esse projeto aí, a
o senhor tem conhecimento, ele se refere ao Programa Nacional de Educação. Então, é algo que vem lá de cima, inclusive do seu partido, né? Então, o painho lá em cima, lá, ele colocou tipo, que teria que ser redefinido. O que vai acontecer? De forma gradativa, a partir do próximo ano, não agora, né? Mas até 2028, vai ter uma leve diminuição na quantidade de níveis escolares que vão ser atendidos. Hoje até quarta série, então vai ser até a segunda. Só que em prestação, tipo, da mesma forma que vai ser continuado a questão, digamos, de atendimento, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Então, tipo, o município ele não está fazendo nada além do que cumprir algo que vem de cima, né? Sugiro, inclusive, aos colegas aí que participam da comissão também, para que acrescentem também informações. Mas eu, da minha parte, a votação ela vai para hoje. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Marta. Sobre esse projeto, realmente a gente teve algumas informações da Kelly, mas mesmo assim continuaram as dúvidas e também manifestações de alguns pais. Porque hoje esse entendimento ali serão atingidos no turno inverso as crianças do infantil 1 e 2 e depois primeiro e segundo ano. Não acesso às crianças de terceiro, quarto e quinto ano. Hoje, como funciona no Madre Regina, podem ser deixadas crianças de todas as séries lá no turno integral, ou inverso, como se diz. É uma lei federal, que ela já realmente ela vem vindo durante muito tempo, mas, enfim, também o município deverá receber recurso para fazer esse turno inverso. Também a gente poderia pensar na possibilidade de alguma outra forma de estar atendendo as crianças terceira, quarta e quinta série que também tenham acesso. E ali, pelo entendimento que eu consegui entender, as crianças do interior que vêm para o Santa Isabel de manhã, elas de tarde elas não iam conseguir ficar no turno inverso da questão de locomoção transporte. Então, também tem isso que... Esse parênteses também que é do projeto. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o pedido de adiamento. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Então, como houve um empate, eu terei que dar o voto de Minerva. Eu acho que o projeto deve sim, merece uma discussão um pouco maior, por isso que eu voto a favor do adiamento do mesmo. Então, o resultado da votação, 5-4. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 53. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 39, 25 de novembro de 2025. Matéria, projeto de lei número 53, de 7 de novembro de 2025, altera o inciso 4 do artigo 28 da Lei Municipal número 2.400 de 2021, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público Municipal do município de Campina das Missões e outras providências. Parecer, considerando que a proposta visa adequar o currículo municipal às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular e do Conselho Municipal de Educação, instituindo a disciplina de computação como componente semanal a partir de 2026. Conforme a justificativa, nos anos iniciais, o pensamento computacional será integrado às demais áreas, estimulando o desenvolvimento lógico, criativo e digital dos estudantes. Considerando que, quanto aos aspectos formais, é necessário que se observe a técnica legislativa adequada, devendo ser corrigidas tanto na emenda quanto no caput do artigo 1º do projeto as referências a artigo 28C, que devem constar como artigo 28. Uma vez que a numeração ordinal somente se aplica até o 9º artigo, nos termos do artigo 10, inciso 1º da Lei Complementar número 95 de 1998. Assim sendo, recomenda-se atenção a esta adequação
por ocasião da sanção. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração no plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 25 de novembro de 2025, assinado pelo vereador Claudemar Yusuf, presidente, vereadora Marta Pires Volkmer, relatora, e vereador Luciano Machado, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 53. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o referido projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 53, aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 54. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 21 de 18 de novembro de 2025. Matéria, projeto de lei número 54, de 7 de novembro de 2025, autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Parecer, considerando que busca-se autorização para realizar alterações orçamentárias nos créditos do exercício de 2025 no valor de R$ 855.325,24, bem como a inclusão no Plano Plurianual 2026-2029, com o objetivo de viabilizar a execução das despesas referentes à transferência especial recebida da União e à contrapartida municipal, destinados à construção de alojamento para a Casa Familiar Rural Filhos da Terra. Considerando que está se apresentando uma emenda substitutiva à redação da matéria no que tange ao nome correto do local beneficiado com esse recurso, sendo assim onde toda a redação do projeto faz referência ao nome Casa Familiar Amigos Filhos da Terra. Leia-se Casa Familiar Rural Filhos da Terra. Razões pelas quais, com a emenda proposta, esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração no plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 18 de novembro de 2025, assinado pelo vereador Ademir Afonso Grunitsky, presidente, vereador Douglas Gabriel Pitter, relator, e vereador Vanderlei Luiz Arnold, secretário. Como nós temos uma emenda no projeto, coloco inicialmente... vamos colocar em discussão se alguém queira se manifestar. Caso vereador Ademir. Colega vereador, presidente Daltro, colegas vereadores e vereadoras, também cumprimentar novamente o pessoal de casa, os funcionários de casa e as pessoas que estão nos acompanhando. Isso é na verdade, um projeto assim que busca realizar a burocracia, realizar alterações nos créditos do exercício de 2025 para incluir no Plano Plurianual 2029. Esse daí se destina para a construção de alojamento para essa escola lá da linha Butia Norte, a escola rural. E o projeto ele está em consonância com a lei, ele tramitou normalmente aqui pela comissão, na Câmara, e nós damos o parecer para apreciação do plenário e pedimos pela aprovação desse projeto. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, nós temos uma emenda ao projeto. Inicialmente eu coloco em votação a emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A emenda é aprovada por 8 votos. Agora sim, concluindo, coloco em votação o projeto de lei número 54, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 54, aprovado por 8 votos. Conforme a ordem do dia e de acordo com o parágrafo 1º do artigo 153 do Regimento Interno, solicito ao secretário para que faça a leitura do parecer de admissibilidade do projeto de lei número 55. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 22 de 25 de novembro de 2025. Matéria, projeto de lei número 55, de 11 de novembro de 2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Campina das Missões para o exercício financeiro de 2026. Parecer, considerando que quanto à sua origem, verifica-se que o projeto de lei, em análise, não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação.
posto que é apresentado pelo Executivo Municipal, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal. Considerando que, a respeito do conteúdo, a matéria se apresente corretamente proposta, posto que atende aos requisitos da Lei nº 4.320 de 1964, que dispõe sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, bem como os requisitos da Lei Complementar nº 101 de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Considerando que, pelos fundamentos declinados neste parecer, esta comissão opina pela admissibilidade do projeto de lei em exame, devendo a matéria seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 25 de novembro de 2025, assinado pelo vereador Ademir Afonso Grunitsky, presidente, vereador Douglas Gabriel Pitt, relator, e vereador Vanderlei Luiz Arnold, secretário. Encaminho novamente este projeto para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 9 de novembro de 2025, às 19 horas, em razão que segunda-feira, dia 8, é feriado municipal. Está encerrada a sessão. Agora.